Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. Eminentissimum ac reverentissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. No dia 13 de março de 2013, Jorge Mário Bergoglio, arcebispo de Buenos Aires, capital da República Argentina, é nomeado Sumo Pontífice da Igreja Católica, sucedendo o renunciante Bento XVI. A designação de Bergoglio se realiza no segundo dia do conclave e surpreende o mundo inteiro, gerando um grande questionamento sobre este argentino que passa a se chamar Francisco. É o primeiro Papa latino-americano e o primeiro Papa pertencente à Companhia de Jesus, a ordem missioneira por excelência. Enquanto se espera a posse formal, Francisco se mostra como um Papa diferente, com decisões e gestos de humildade e cercania que surpreende não somente aos católicos, como também a todos os homens e mulheres do mundo. Se vislumbra uma profunda mudança na Igreja Católica, um tempo novo, baseado na humildade, no diálogo e na evangelização, parece começar com um novo Papa. O Papa de todos. O arcebispo de Buenos Aires, cardeal Jorge Bergoglio, está hoje à frente de 1 bilhão e 200 milhões de fiéis da Igreja Católica. Como Papa, ele vai conduzir a instituição mais antiga do mundo, que para muitos está precisando de uma reforma urgente. Hoje a Igreja tem muitos desafios. E bom, ele foi escolhido. A eleição do Papa Francisco veio no momento oportuno, no tempo exato de Deus para toda a Igreja, para todos os cristãos, católicos e não católicos. A presença do Jorge no Vaticano é uma esperança. Quem é o Papa Francisco? Como enfrentará os novos desafios da Igreja Católica? Isso vai mudar o mundo. Pela primeira vez em quase 600 anos, um Papa renuncia. Bento XVI anunciou sua decisão de abandonar o ministério petrino em 11 de fevereiro deste ano e foi uma revelação que surpreendeu todo mundo. E dalle persone coinvolte, mentre intendiamo promettere di voler fare tutto il possibile. Em pouco tempo, começaram as especulações sobre a identidade do próximo pontífice. Quando perguntávamos que características ele deveria ter, todos respondiam que queriam uma pessoa jovem. Segundo a imprensa, um dos favoritos era o bispo de São Paulo, cardeal Odilo Scherer. Uma pessoa que fala vários idiomas, que conhece a Cúria, que conhece a Europa, jovem. Mas no conclave, os cardeais tomaram uma decisão surpreendente. Nós sabíamos que a eleição não estava entre três candidatos, como diziam naquela época.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Quando eles saíram para anunciar, a única coisa que eu escutei Georgium Marium. foi Jorge Mário. Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Eu comecei a chorar. Foi mesmo uma surpresa para todos. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. A comoção é imediata. Pela primeira vez, o Papa é do continente americano. O Papa Francisco é como nós. Nós, os jovens, o amamos e estamos muito emocionados. O fato de termos um Papa da América Latina devolve a toda a Igreja o que ela tem de positivo, de fundamental, de justiça e de liberdade. É a esperança de um mundo mais igualitário, um mundo melhor. A eleição desperta uma nova esperança no continente e uma grande curiosidade sobre quem é este cardeal do fim do mundo. O arcebispo Bergoglio nasceu em 1936 em Flores, um bairro de Buenos Aires. Seus pais eram imigrantes italianos. Nós éramos uma família de classe média normal. Nosso pai era contador e nossa mãe ficava em casa educando os 5 filhos. A fé era fundamental na vida familiar. Nossos pais nos ensinaram a ter fé desde o berço. Todos os dias, quando o papai chegava do trabalho, nós nos reuníamos para rezar o rosário em família. Desde criança, ele torce pelo San Lorenzo de Almagro, um time de futebol fundado por um padre. Um menino normal, muito protetor, muito companheiro, muito alegre, muito alegre. Uma criança normal, de carne e osso, como qualquer outra. Sua infância e formação familiar o marcam profundamente. Nós passamos por dificuldades, mas nossos pais sempre nos ensinaram a viver com simplicidade. Uma simplicidade que ele mantém durante toda a vida. Como arcebispo de Buenos Aires, ele anda de metrô e recusa as comodidades de seu cargo. Quando chegou a Roma, o mundo começou a notar seus gestos de humildade. O Papa dá um exemplo de uma vida austera, de não ter nada de supérfluo, de inútil. E é um exemplo pessoal que, com certeza, tem uma grande influência sobre as pessoas ao redor dele. Porque todo mundo sabe que quando o chefe se comporta de uma certa forma, consequentemente os outros prestam atenção e tentam adotar a mesma atitude. Quando Bergoglio assume como Papa, ele envia uma mensagem muito clara. Ele pede uma igreja pobre para os pobres, algo que já havia colocado em prática em Buenos Aires. Ele multiplicou praticamente por 3 ou 4 o número de sacerdotes dedicados a esses bairros mais pobres. O Bergoglio não se limitou a mandar freiras e vigários. Ele mesmo ia até as vilas para conversar com as pessoas. Mostrando que ele realmente escolheu os pobres. Ele sempre foi muito próximo da gente. Ele vinha todo ano, várias vezes. Olá,
Bom dia, padre. Lourenço de Védia, mais conhecido como Padre Toto, trabalhou com o cardeal Bergoglio nos bairros mais carentes de Buenos Aires. Como vocês estão? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Virgem de Guadalupe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós aprendemos muito com ele, com a proximidade, com a simplicidade dele no trato com as pessoas. O Bergoglio é o homem que põe a batina e os sapatos na lama, que não tem medo de se sujar para levar a palavra de Deus. Desde que nós começamos a tocar violão na igreja, eu lembro que ele sempre aparecia. Ele é um homem simples. Ele andava com a gente de ônibus e vinha para o nosso bairro caminhando. Ele era um cardeal, mas pra gente era mais como um padre, porque ele compartilhava muita coisa com a gente. Ele tomava a sopa que eles fazem aqui com a gente e sentava do nosso lado. Então ele dizia que na mesa dos humildes estava o coração dos pobres. Francisco não é apenas o primeiro Papa das Américas, é também o primeiro Papa jesuíta. A formação dos padres jesuítas tem essa característica de ser uma formação muito completa, tanto no aspecto intelectual como nas qualidades humanas. Eles dedicam mais tempo ao estudo do que os padres que se formam no seminário diocesano. O fato de o Papa Francisco ter tido uma formação jesuíta mostra que ele é um homem muito preparado e que tem uma formação intelectual muito sólida. O padre Inácio Pérez del Viso é contemporâneo de Bergoglio na Companhia de Jesus de Buenos Aires e recorda sua rápida ascensão na hierarquia da ordem. Quando chegou a hora de indicar um provinciano, alguém da nossa comunidade mencionou o nome de Bergoglio, mas eu fui totalmente contra. Eu disse, mas ele é tão jovem, tem 36 anos. E me responderam, mas o que nós precisamos nesse momento é de alguém com capacidade de tomar decisões e que não se sinta perdido. E acharam que o Bergoglio era assim. Durante o período em que atuou como chefe dos jesuítas e depois como bispo na Argentina, seus colegas perceberam sua capacidade de liderança. Ele é um homem de pulso. É um homem que sabe governar e que tem qualidades para liderar. É firme. É firme. Cristo está no mundo, reconciliando al mundo com Deus. Com a eleição de Bergoglio como Papa, um novo panorama se abre para a Igreja e seus fiéis. A trajetória e a humildade dele surpreendem quem não o conhecia, mas a nomeação faz renascer acusações sobre sua possível colaboração com a ditadura militar. Era uma acusação gravíssima. Como se dissessem, como podem escolher como Papa um homem tão traidor? Durante os 7 anos da ditadura militar na Argentina, milhares de pessoas são sistematicamente capturadas, torturadas e assassinadas. Entre elas, padres e freiras. Anos depois, a Igreja Católica é criticada pela imprensa e por diversas entidades de direitos humanos por sua omissão durante este período. Essas acusações também envolvem o então diretor da Ordem Jesuítica da Argentina, Jorge Bergoglio, o atual Papa Francisco. Bergoglio fala pouco com a imprensa sobre esse assunto. Mas desde sua nomeação, surgem novos relatos no Vaticano que contradizem essas acusações. Eu não digo isso porque me contaram. Eu falo do que eu vi, do que eu vivi com ele.
O Jorge Bergoglio é um grande amigo meu e eu o conheço há muitos anos. Alicia Oliveira era uma jovem advogada que trabalhava no Centro de Estudos Legais e Sociais, uma organização de defesa dos direitos humanos. Um dia o Jorge veio me ver e me disse: Alicia, preciso te contar uma coisa. Vem aí um golpe, muito sangue vai ser derramado e você corre um grande perigo. Alicia ignorou o conselho de Bergoglio e logo se tornou um alvo do regime. Tive que me esconder. Bergoglio manteve contato com Alicia e a ajudou em diversas ocasiões. Nessa época, 2 padres jesuítas foram capturados pelo governo de exceção. Jorge Bergoglio, autoridade máxima da Companhia de Jesus, foi acusado de não protegê-los. O Jorge fez tudo o que pôde pelos 2 padres jesuítas e finalmente conseguiu a libertação deles meses depois. Além disso, em uma declaração recente, o padre Jalix disse: não, o Bergoglio não nos entregou. Naquela época era muito difícil saber o que era melhor. Primeiro ele foi falar com o Videla, depois com o Macera. Eu não sei nada da conversa que eles tiveram, mas é evidente que o que ele disse funcionou, porque eles libertaram os 2. Segundo Alicia, Bergoglio ajudou muita gente durante o período da ditadura. Tinha um jovem que se parecia muito fisicamente com o Jorge e ele estava sendo procurado na fronteira. O Jorge deu a ele sua cédula de identidade, uma batina e o ajudou a sair do país. Eu insisto, o Jorge não colaborou com a ditadura. Em 1983, o governo militar chegou ao fim e a democracia voltou à Argentina. Eu, Raúl Ricardo Alfonsín. Anos depois, Bergoglio foi nomeado arcebispo de Buenos Aires. Estava na ceia com os apóstolos. Como chefe da igreja, ele se opõe à união civil entre casais do mesmo sexo e aos movimentos para legalizar o aborto. No entanto, quem o conhece não o considera como um conservador. Eu o conheço desde 1992 e ele é um homem muito livre. Ele não é de esquerda ou de direita, conservador ou progressista. São categorias que não são suficientes para expressar as qualidades e as convicções dele. Seu trabalho como bispo é prolífero e inovador. Ele dedicou muito tempo ao seminário, a falar com os seminaristas. Outra característica peculiar de seu período como arcebispo de Buenos Aires foi a importância que ele deu aos bairros mais pobres da cidade. Eu conheci o atual Papa Francisco e Cardeal Bergoglio no ano de 1982. Eu e alguns pastores fomos encontrar o cardeal para orar juntos. Desenvolvemos vários programas juntos e nossa proximidade foi crescendo. Ele era uma pessoa profundamente ecumênica, mas ecumênica não nesse sentido formal, estrutural, mas no sentido do que nós podemos chamar de um ecumenismo do espírito, no sentido de quem prioriza os relacionamentos. Segundo as normas da igreja, Bergoglio apresentaria sua renúncia ao completar 75 anos. Agora, longe da aposentadoria, o Papa Francisco deve assumir todos os desafios da Igreja Católica. Acho que os cardeais pensaram em quais são os desafios que a Igreja tem hoje e perceberam que ele tem o perfil adequado para enfrentar esses desafios. Eles sabem que não são desafios fáceis. Apesar de ele ser um homem firme nas escolhas que faz, ele não é um homem inflexível e é capaz de levar adiante iniciativas importantes com convicção. É a pessoa indicada para fazer com que a Igreja Católica se aproxime das pessoas e desenvolva um novo estilo pastoral e de evangelização. Ele é um homem de fé, é um homem sério, um homem trabalhador. Ele acredita no que faz e por isso é uma esperança.
dos grandes desafios que o Papa Francisco enfrenta é a grande perda de fiéis na América Latina. Uma questão crucial durante o conclave que o elegeu. Peatonal aquí en Flores, el barrio del Papa Francisco aquí en Buenos Aires. Nos va a llevar entonces a conocer los lugares por donde pasó. Exactamente, a conocer sus lugares, su vida, sus primeros pasos. En este barrio que fue el barrio donde él nació, transcurrió su escuela primaria, el jardín de infantes, sus primeros pasos. Porque nosotros decimos aquí en Buenos Aires, era un porteño caminando la ciudad de Buenos Aires, caminando su ciudad, ¿no? Essa aqui era a praça, então, que o Papa Francisco costumava frequentar. A meia quadra da casa em que ele cresceu. Nessa rua aqui, chamada Rua Membrillar. La gente viene ahora a Flores a hacer el circuito papal. Flores se ha transformado en un atractivo turístico. Y él le dice, yo nací sobre calle Varela, la calle sobre la cual estamos ahora. Y dice Varela al 200. Pero da un número, Varela 265, Varela 263, y ese número no existe. Se hace una investigación a través de un historiador, y este señor que encuentra con el aval de la legislatura porteña, este historiador encuentra el acta de nacimiento. Y en el acta de nacimiento dice, siendo el día 17 de diciembre de 1936, nace Jorge Mario Bergoglio en Varela 268. E deve ser a próxima aqui à esquerda. 266. Aqui está a portinha onde ele nasceu e foi colocada a placa. Barrio están las pizzerías que tienen la pizza con el tipo o el nombre Papa Francisco, la heladería también, y un pequeño detalle, ¿alcanzan a ver el cartel verde con fondo naranja? ¿Está ahí? Dice Habemos. ¿Era Habemos Papa? No, dice Habemos pizza y pan. ¿Está bien? Recreando ese famoso Habemos Papa, ¿no? Tenemos papa. Bueno, esa pizzería y también fábrica de pastas ha tomado también este detalle. Cosas y pequeños detalles que tienen que ver también con el entorno. Rio de Janeiro antes do esperado. Pousou às 3 horas e 43 minutos na base aérea do Galeão e veio com uma saudação. As bandeiras do Brasil e do Vaticano lado a lado. Era muita ansiedade para ver o Papa Francisco pela primeira vez. Papa Francisco, nós somos os jovens de Cristo. Primeiro a comitiva desembarcou. Às 4 em ponto, o Papa Francisco apareceu na porta do avião. E qual seria o primeiro gesto em terras brasileiras de um Papa que prega a simplicidade? O Santo Padre se limitou a um aceno tímido e um sorriso. O primeiro aperto de mão foi o da presidente Dilma. Depois, recebeu flores e agradeceu com carinho. Apesar de não ser muito afeito a formalidades, o Santo Padre seguiu o protocolo. Caminhou pelo tapete vermelho, cumprimentando todas as autoridades. No encontro com o arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, um abraço de velhos amigos. Na recepção, música. Um coral de 120 crianças cantou o hino da Jornada Mundial da Juventude e ganhou aplausos. Da base aérea, o Santo Padre embarcou num carro fechado. Preferiu um modelo sem luxo. E já no trajeto de quase 20 quilômetros até o centro da cidade, surpreendeu. Andou o tempo todo com os vidros abertos. Acenou para moradores das favelas que cercam a linha vermelha e distribuiu simpatia. O destino era a Catedral Metropolitana do Rio.
E apesar das interdições nas ruas do centro da cidade, a comitiva acabou no meio de um congestionamento, cheio de ônibus na Avenida Presidente Vargas. E o imprevisto se transformou numa oportunidade para centenas de fiéis. Era a chance de se aproximar do carro do Papa parado no trânsito. Nem o tumulto tirou a tranquilidade de Francisco, que retribuiu o carinho pela janela. Apertou todas as mãos que pôde e o bebê ganhou um beijo. Em vários momentos, a vontade de tocar no Santo Padre impediu o carro de seguir adiante. Na catedral, ele era aguardado por uma multidão. A frente da Catedral Metropolitana se transformou num território de todas as nacionalidades, de todas as línguas. Jovens do mundo inteiro esperam ansiosos a hora de poder dar as boas-vindas ao Papa Francisco. Bienvenido, Papa Francisco, está toda a juventude acá esperando-te. Os fundos da igreja pausa para uma troca de condução. O Papa deixou o carro fechado para embarcar no Papa Móvel, sem blindagem, sem vidros nas laterais, para ficar mais perto do povo, do jeito que o Papa Francisco gosta. E foi o que aconteceu. Já na saída da catedral, o Papa Móvel foi cercado pelos fiéis. E alguns chegaram perto de verdade. Foi um presente de Deus e eu consegui estar perto dele e constatar que ele é realmente esse pastor humilde, amigo do povo e que veio para resgatar mais fiéis para a Igreja Católica. Assim que o Papa Francisco deixou a Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro a bordo do Papa Móvel, essa multidão resolveu ir atrás. E muitas dessas pessoas vão deixar esse lugar hoje se sentindo realmente abençoadas. E abrindo caminho no meio do povo, o Papa Móvel seguiu pelo centro da cidade, que nesta segunda-feira foi tomada pelos fiéis. Um aceno, um sorriso, um aperto de mão já era uma bênção. Mas ver o pequeno Nicolas no colo do Papa foi emoção demais para essa mãe. Quando ele viu, ele pediu, segurança passou ele para as mãos dele, aí ele pegou e beijou, abençoou ele. Tô muito nervosa ainda. Meu filho é muito abençoado. Nossa, que alegria. Foram 30 minutos que vão durar para sempre na memória de quem esteve no centro do Rio nesta segunda-feira. O passeio terminou no Teatro Municipal, onde o Papa voltou ao carro fechado e seguiu para o terceiro comar no Aeroporto Santos Dumont. De helicóptero, voou para o próximo compromisso e deixou para trás uma legião de fiéis encantados. Papa é show, Papa é 10, Papa é forte, Papa é caridade, humildade pura. Eu toquei na mão dele, só a experiência de vê-lo é uma coisa muito grande. No trajeto pelas ruas do Rio, o carro do Papa chegou a ficar preso no trânsito, cercado por uma multidão de peregrinos. Foram momentos de euforia para os fiéis e de muita atenção para os agentes que faziam a segurança. 2 horas antes da chegada do Papa Francisco, já havia reforço no patrulhamento na via expressa que dá acesso ao centro do Rio. A base aérea do Galeão foi cercada por militares, alguns com cães farejadores. Na saída do aeroporto, o Papa, escoltado pela Polícia Federal, encontrou o trânsito livre. Mas quando chegou ao centro, a velocidade do carro foi reduzida e os fiéis invadiram as pistas. Não havia isolamento na Avenida Presidente Vargas, uma das mais movimentadas do Rio. Os agentes da Polícia Federal tiveram muito trabalho para que o carro seguisse o trajeto. Mais à frente, foi novamente cercado pelos fiéis. Alguns metros adiante, o momento de maior tensão. O carro ficou preso num engarrafamento. De um lado, a multidão que queria se aproximar do Papa e do outro, uma fila de ônibus. O Papa manteve o vidro aberto o tempo todo, o que deixou os seguranças nervosos. Várias pessoas tentavam tocar no pontífice. Um dos carros que lideravam o comboio bateu no veículo da Guarda Municipal. Até que o carro que levava o Papa chegou à Catedral Metropolitana para ser substituído pelo Papa Móvel. O esquema inclui policiais à paisana espalhados no meio da multidão. E o Santo Padre vai usar o Papa Móvel em vários deslocamentos pela cidade, como acontece aqui no centro do Rio, sempre com muita segurança ao redor. Apreensivos, os policiais se uniram e cercaram o veículo. Nesse momento do trajeto, havia grades isolando a pista
E voluntários da Jornada Mundial da Juventude de camiseta amarela também ajudavam a impedir que os fiéis se aproximassem do Papa Móvel. Hoje, o ponto mais crítico para a segurança foi o engarrafamento. Nesta segunda-feira, o Diário Oficial do município publicou a informação que a pista lateral da Presidente Vargas seria interditada na altura da Avenida Passos até a Avenida Rio Branco. Mas os problemas no trânsito começaram 3 quarteirões antes. Neste trecho, a comitiva do Papa levou 12 minutos para percorrer 500 metros. O secretário municipal de Transportes disse que desconhecia o trajeto escolhido nessa manhã, segundo ele, pela Polícia Federal. Pelo menos a prefeitura desconhecia aquele trajeto, e aquele trajeto, evidentemente, era um trajeto que colocava o Papa numa via de grande movimentação. Essa foi uma mudança em cima da hora, não prevista, não sabemos se por solicitação do próprio Papa ou de quem estava na comitiva. Olha, em nota, os responsáveis pela segurança do Papa, entre eles a Polícia Federal e a própria Prefeitura, fizeram uma avaliação positiva da chegada do Papa. Ressaltaram que não houve qualquer incidente envolvendo o Papa e os fiéis e que a retenção na Presidente Vargas decorreu de uma série de fatores, entre eles com imagens inéditas de ontem que foram gravadas pelo cinegrafista que acompanhou o Papa Francisco dentro do Papa Móvel. São registros históricos de uma festa de boas-vindas absolutamente inesquecível. Boa noite para você. Lembrando que logo mais depois do Profissão Repórter tem as notícias do Jornal da Globo. Uma boa noite para você e até amanhã. Forma descontraída. Papa Francisco, o senhor chega ao Brasil e tem uma receptividade muito calorosa dos brasileiros. Há uma rivalidade histórica, Brasil e Argentina, pelo menos no futebol. Como é que o senhor recebeu esse gesto de afeto dos brasileiros? Eu me senti recibido com um afecto que no conocía, muy cálidamente. El pueblo brasileño tiene un gran corazón. Y la rivalidad creo que ya está superada totalmente, porque hemos negociado bien. El Papa es argentino y Dios es brasileiro. Uma grande solução, né, Santo Padre? Creo que me sentí muy bien recibido, con mucho cariño. Santo Padre, no Brasil, o senhor utilizou ao chegar e continua utilizando um carro modelo muito simples. Há notícias que o senhor, inclusive, condenou padres que usavam carros de luxo pelo mundo. Eu queria saber, o senhor, inclusive, optou por morar na Casa Santa Marta. Essa sua simplicidade, uma nova determinação a ser seguida por padres, por bispos e por cardeais? El auto que yo uso aquí
es muy parecido al que estoy usando en Roma. Sencillo, que puede tener un empleado normal. En eso siento que tenemos que dar testimonio de cierta simplicidad, incluso diría de pobreza. Nuestro pueblo exige pobreza a los sacerdotes. Le exige en el buen sentido, digo, nos pide eso. A nuestro pueblo le ofende mucho el corazón cuando ve que los que estamos consagrados estamos apegados al dinero, ¿no? Y eso es malo. Y realmente no es un buen ejemplo que un sacerdote tenga un auto último modelo de marca, ¿no? Yo creo que, se lo digo a los párrocos, en Buenos Aires se lo decía siempre, es necesario que el cura tenga una máquina, un carro, un auto. Es necesario. Porque en la parroquia hay 1000 cosas que hacer, tiene que moverse. Pero que sea un auto modesto, ¿no? Eso respecto al auto. Respecto a que me quedé a vivir en Santa Marta, no fue tanto por razones de simplicidad, porque el apartamento papal es grande, pero no es lujoso. Pero mi opción por quedarme en Santa Marta fue por mi modo de ser. Yo no puedo vivir solo, no puedo vivir encerrado, yo necesito contacto con la gente. Entonces, suelo explicitarlo así. Yo me quedé en Santa Marta por razones psiquiátricas, para no tener que estar sufriendo esa soledad que no me hace bien. Y también por razones de pobreza, porque si no hubiera tenido que pagar en psiquiatras mucha plata. Y entonces no es bueno eso. No, es por estar con la gente. Y Santa Marta es una casa de huéspedes. Viven unos 40 entre obispos y sacerdotes que trabajan en la Santa Sede. Tiene 130 piezas más o menos. Y sacerdotes y obispos y cardenales y laicos, huéspedes en Roma, habitan ahí. Yo como en el comedor común de todos. Desayuno, almuerzo y cena lo tengo allí. Y uno siempre encuentra gente distinta, ¿no? Y eso a mí me hace bien. O sea que esas son las razones. Y ahora, la regla general. Creo que Dios nos pide en este momento mayor simplicidad. Es una cosa interior que a la Iglesia lo pide. O Santo Padre, quando o senhor chegou ao Rio de Janeiro, houve falhas na segurança. Inclusive ali o seu carro foi ali levado para o meio da multidão. O Papa Francisco ficou com medo? Qual foi o seu sentimento naquele momento? Yo no tengo miedo. Soy inconsciente, pero no tengo miedo. Sé que nadie se muere en la víspera. Cuando me toque, lo que Dios permita, será. Pero antes de viajar, fui a ver el Papamóvil, que tenía que venir acá. Y estaba con vidrios todo. Si usted va a ver a alguien que quiere mucho, amigos, con ganas de comunicarse, ¿usted los va a visitar dentro de una caja de vidrio? No. Yo no puedo venir a ver a este pueblo que tiene un gran corazón detrás de una caja de vidrio. Y en este auto, cuando voy por la calle, bajo el vidrio para poder sacar la mano y saludar. Es decir, o todo o nada. O uno hace el viaje como lo tiene que hacer, con comunicación humana, o no lo hace. Pero comunicación a media no hace bien. Yo agradezco, y tengo que en este punto quiero ser muy claro, agradezco a la seguridad del Vaticano, cómo han preparado esto, el celo que tienen, y agradezco
a la seguridad del Brasil. Agradezco muchísimo, porque acá también me cuidan y quieren que no haya ninguna cosa desagradable. Puede suceder que alguien me dé una trompada, o puede suceder. O sea, las dos seguridades han trabajado muy bien, pero las dos saben que yo soy un indisciplinado en ese aspecto, pero no por jugarla de enfant terrible, no, sino porque simplemente vengo a visitar gente y quiero tratarla como gente, tocarla. Nas últimas 2 décadas, houve uma redução de quase 20 pontos percentuais do número de católicos no Brasil. No mesmo período, a população evangélica aumentou. Papa Francisco, seu grande amigo, cardeal Cláudio Umes, aqui do Brasil, ele me falou algumas vezes já da preocupação dele com a evasão, com a perda de fiéis católicos aqui no continente, no Brasil especificamente, para outras religiões, principalmente para religiões evangélicas. E aí eu lhe pergunto, por que acontece isso? E o que pode ser feito? No conozco las causas y tampoco conozco los porcentajes, no los conozco. No conozco la vida de Brasil como para dar una respuesta, ¿no es cierto? Creo que el cardenal Hume fue uno de los que habló, pero no estoy seguro. Pero si usted me dice que él habla, sabe. No sabría qué explicarlo. Invento una cosa. Para mí es fundamental la cercanía de la Iglesia. O sea, la Iglesia es madre. Ni usted ni yo conocemos ninguna mamá por correspondencia. La mamá, cariño, toca, besa, ama. Cuando la Iglesia, ocupada en 1000 cosas, descuida la cercanía, descuida esto y se comunica solamente con documentos, es como la mamá que se comunica con su hijo por carta. No sé si esto pasó en el Brasil, no sé, pero sé que en algunos lugares de Argentina que conozco sí pasó eso. Y la falta de cercanía de sacerdotes, faltan sacerdotes, entonces se deja un pueblo sin sacerdotes. Y entonces la gente busca, tiene necesidad del Evangelio. Me contaba un sacerdote que fue como misionero a una ciudad del sur de Argentina donde hace casi 20 años que no tenían sacerdote. Evidentemente que la gente iba a escuchar al pastor, que necesitaba escuchar la palabra de Dios. Cuando él fue, una señora, una mujer muy culta, le dijo: estoy enojada con la iglesia porque nos abandonó. Yo ahora voy al culto los domingos a escuchar al pastor, que es el que alimentó nuestra fe durante todo este tiempo. O sea, falta de cercanía, ¿no? Y bueno, hablaron de eso, el sacerdote muy bien la escuchó, y cuando ya se iba para saludarla, le dijo: padre, un momento, venga. Y lo llevó hasta un armario. Abrió el armario, tenía la imagen de la Virgen, y le dijo: padre, la tengo escondida para que no la vea el pastor. O sea, esa mujer iba al pastor, respetaba al pastor. El pastor le hablaba de Dios y ella lo aceptaba, porque no tenía suministro ella. Pero las raíces de pertenencia las conservó escondidas en un ropero, pero las tenía. Ese es el fenómeno más, para mí, más serio. Este episodio me demuestra muchas veces el drama de esta fuga, digamos, de este cambio. Falta de cercanía. Yo vuelvo a repetir esta imagen. La madre así tiene al hijo. Lo cuida, lo besa, lo acaricia y lo alimenta.
no por correspondencia. O Papa Bento XVI renunciou em fevereiro, no momento em que a Cúria Romana, o organismo que administra a Igreja, era alvo de uma série de escândalos. Lavagem de dinheiro no Banco do Vaticano, o vazamento de documentos sigilosos, conhecido como Vatilix, e no mundo havia também os casos de pedofilia envolvendo muitos países. Assim que assumiu, o Papa Francisco iniciou uma série de mudanças. Criou uma comissão para reformar a Cúria e alterou o Código Penal do Vaticano para punir com mais rigor abusos sexuais contra crianças, crimes financeiros e vazamentos de documentos. Recentemente, depois que o Papa nomeou uma comissão para fiscalizar o Banco do Vaticano, investigações sobre lavagem de dinheiro levaram à prisão o Monsenhor Nunzio Scarano, acusado de levar 20 milhões de euros da Suíça para a Itália em jatinho privado. Neste trecho da entrevista, eu pedi que ele falasse especificamente dos escândalos que envolvem a Cúria. Papa Francisco, quando o senhor foi escolhido no conclave, a Cúria Romana, especificamente, era alvo de críticas, inclusive críticas internas de vários cardeais. E o sentimento que eu percebi, pelo menos dos cardeais com quem eu conversei, era um sentimento de mudança. Esse sentimento está correto? Usted lo nombró hace un rato, este paréntesis. Cuando yo fui elegido tenía al lado a mi amigo, el cardenal Gómez, porque en orden de decanancia, pues estamos uno detrás del otro, ¿no? Y fue el que me dijo esa frase que me hizo tanto bien: no te olvides de los pobres. Qué lindo. La Curia Romana. Bueno, la Curia Romana siempre se la criticó, más o menos. Se presta a críticas y como tiene que resolver muchas cosas, algunas cosas gustan, otras no gustan, algunos trámites están bien encausados, otros están mal enfocados, mal encausados, como en toda organización. Yo le diría esto: en la Curia Romana hay muchos santos, cardenales santos, obispos santos, sacerdotes, religiosas, laicos santos, gente de Dios que ama a la Iglesia. Pero eso no se ve. Hace más ruido un árbol que cae que no un bosque que crece. Se escucha el ruido de los escándalos. Ahora estamos con un escándalo de transferencia de 10 millones de dólares o 20 millones, no sé, de un monseñor de ahí. Un bonito favor le hace a la Iglesia a este señor, ¿no? Pero hay que reconocerlo, este señor obró mal y la Iglesia tiene que darle la sanción que merece, obró mal. O sea, hay casos de ese tipo. En el momento del conclave, antes están los que se llaman congregaciones generales y hemos tenido una semana de reuniones, los cardenales. Y ahí se hablaba claramente de los problemas, todo, ahí se habla de todo, porque estábamos nosotros solos y para ver cómo está la realidad y hacer el perfil del próximo Papa. Y ahí salieron problemas serios, derivados en parte de lo que ustedes conocen, de los Vatilix y todas esas cosas, ¿no? Había problemas de escándalo allí, ¿no? Pero los santos seguían estando, ¿no? Esos hombres que dieron su vida y la dan por la Iglesia de manera silenciosa y con celo apostólico. También se habló de ciertas reformas funcionales que había que hacer. Eso es verdad. Y se pidió al nuevo Papa que tratara de hacer una comisión outsider para estudiar los problemas de reorganización de la Curia Romana. Al mes de mi elección, yo nombré esa comisión de 8 cardenales, uno de cada continente. En América, 2, uno de América del Norte y otro de América del Sur, con un coordinador que también es latinoamericano y un secretario que es italiano. Y ya han llegado muchos documentos que esta comisión, que los miembros de esta comisión han obtenido y que nos los pasamos entre nosotros. Tendremos la primera reunión oficial 1, 2 y 3 de octubre.
y ahí se verán algunas pautas. Yo no creo que salga de ahí alguna cosa definitiva, porque la reforma de la curia es muy seria y veo las propuestas y son propuestas muy serias que hay que madurar, ¿no? Calculo que vamos a tener que hacer 2 o 3 reuniones más antes de que se note alguna reforma. Por otro lado, los teólogos dicen esto desde, no sé si de la Edad Media, en latín dice Ecclesia semper reformanda. La Iglesia siempre se tiene que reformar, si no se queda atrás. Así que también esto no solo es por los escándalos del Batilix, que los conoce todo el mundo, sino porque la Iglesia siempre se tiene que reformar. Y hay cosas que servían para el siglo pasado, hay cosas que servían para otras épocas o para otros puntos de vista y que ahora no sirven más y que hay que reacomodarlas. Entonces así la Iglesia es dinámica y responde a las cosas de la vida, ¿no? Todo esto se pidió en la reunión de cardenales previa. Nesse momento, o senhor chega, queria saber da sua mensagem aos jovens brasileiros. Estamos na Jornada Mundial da Juventude. Sua mensagem no momento em que os jovens estão nas ruas do Brasil protestando e demonstrando insatisfação. Insatisfação de uma forma muito ampla. Eu queria saber qual a mensagem para esses jovens. En primer lugar, que hay muy claro que no conozco los motivos de la protesta de los jóvenes. O sea, si yo digo algo sin aclarar esto, hago daño a todos, porque doy una opinión sin conocer, ¿no? O sea, con toda franqueza le digo, yo no conozco bien el por qué los jóvenes protestan. Primer punto. Segundo punto, un joven que no proteste a mí no me gusta, porque el joven tiene la ilusión de la utopía, y la utopía no siempre es mala, ¿no? La utopía es respirar y mirar adelante, ¿no? Y un joven tiene más frescura, menos experiencia de la vida, es verdad, ¿no? A veces la experiencia de la vida nos frena, pero tiene más frescura para decir sus cosas. Un joven es esencialmente un disconforme, y eso es muy lindo, pero eso en general de todos los jóvenes. Yo diría en general, hay que escuchar a los jóvenes, hay que darles sitio de expresión y cuidarlos para que no sean manipulados, porque así como hay trata de personas, el trabajo esclavo, en tantas tratas de personas, yo me atrevería a decir una cosa y sin ofender. Hay gente que busca la trata de jóvenes, manipulando esta ilusión, este disconformismo que hay, y después le arruinan la vida al joven. Entonces, cuidado con la manipulación de los jóvenes. Al joven siempre hay que escucharlo, cuidado en una familia. Un padre, una madre que no escuchan a su hijo joven, lo aíslan, le crean tristeza en el alma y no se enriquecen ellos. Na sequência, o Papa abordou assunto sobre o qual ele havia falado no encontro com os fiéis argentinos na Catedral Metropolitana do Rio, na mesma quinta-feira: o dinheiro. Este mundo actual que estamos viviendo había caído en la feroz idolatría del dinero. Y se da una política mundial muy impregnada del protagonismo del dinero. Quien manda hoy es el dinero. Esto significa una política mundial de tipo economicista, sin ética que la controle, un economicismo autosuficiente, y que va arreglando las pertenencias sociales de acuerdo a esta conveniencia. ¿Qué sucede entonces? Cuando reina este mundo de la feroz idolatría del dinero,
se concentra mucho en el centro y las puntas de la sociedad, los extremos, son mal atendidos, son descuidados y son descartados. Hasta ahora vimos claro cómo se descarta a los ancianos. O sea, hay toda una filosofía para descartar al anciano. No sirve, no produce. El joven tampoco produce mucho, porque es una carga que hay que formar. Ahora estamos viendo que la otra punta, la de los jóvenes, está en proceso de descarte. El alto porcentaje de desocupación juvenil que hay en Europa es alarmante. Nos encontramos a un fenómeno de jóvenes descartados. Entonces, para sostener este modelo político mundial, descartamos los extremos. Curiosamente, los que son promesa para el futuro, porque el futuro nos lo van a dar los jóvenes, porque van a llevarlo adelante, y los viejos, que tienen que transferir, hacer el trasvasamiento de sabiduría a los jóvenes. Descartados los dos, el mundo cae. Hoy día hay chicos que no tienen que comer en el mundo. Hay chicos que mueren de hambre, de subalimentación. Basta ver ciertas fotografías de algunos lugares del mundo. Hay enfermos que no tienen acceso a la salud. Hay hombres y mujeres mendigos de calle que mueren de frío en el invierno. Hay chicos que no tienen educación. Todo eso no es noticia. Bajan 3, 4 puntos las bolsas de algunas capitales y gran catástrofe mundial. ¿Me entiendes? Sí. Ese es el drama de este humanismo deshumano que estamos viviendo. Por eso hay que recuperar los extremos, los chicos y los jóvenes, y no caer en una globalización de la indiferencia de estos dos extremos que son el futuro de un pueblo. Perdón si me fui y hablé de más, pero creo que con esto le di mi punto de vista. O sea, ¿qué pasa con los jóvenes en Brasil? No sé, pero por favor, que no los manipulen, escúchenlos. Y acá hay un fenómeno mundial mucho más allá del Brasil. Papa Francisco, queria talvez a última pergunta. Qual mensagem, ou o que o senhor falaria para os brasileiros católicos, mas também para os brasileiros que não são católicos, ou seja, de outras religiões? Creo que hay que fomentar una cultura del encuentro en todo el mundo. Todo el mundo. O sea, que cada uno sienta la necesidad de dar a la humanidad los valores éticos que necesita hoy día la humanidad y defender esta realidad humana. Y en ese aspecto creo que es importante que todos trabajemos por los demás, podar el egoísmo y un trabajo por los demás según los valores de la propia fe. Cada confesión tiene su creencia, pero según los valores de su propia fe, trabajar por los demás. Y nosotros encontrarnos todos para trabajar por los demás. Si hay un chico que tiene hambre y no tiene educación, lo que nos debe interesar es que deje de tener hambre y que tenga educación. Si la educación se la dan los católicos, los protestantes, los ortodoxos o los judíos, a mí no me interesa, me interesa que lo eduquen y que le quiten el hambre. Eso tenemos que ponernos de acuerdo. Hoy día la urgencia es tal que no podemos pelearnos entre nosotros a costilla de los demás. Primero trabajar por el prójimo. Después hablar entre nosotros con mucha altura, dando razón de nuestra fe cada uno, buscando entendernos, ¿cierto? Pero sobre todo hoy día urge la proximidad, la salida de sí mismo para solucionar los tremendos problemas mundiales que hay.
Creo que las religiones, las diversas confesiones, me gusta hablar más bien de diversas confesiones, no pueden irse a dormir tranquilas mientras haya un solo chico que muera de hambre, un solo chico sin educación, un solo joven o anciano sin servicio de salud. Pero el trabajo de las religiones, de las confesiones, no es beneficencia, es verdad. Pero al menos en nuestra fe católica y en nuestra fe cristiana vamos a ser juzgados por estas obras de misericordia. Muito obrigado, Papa Francisco. Muito obrigado pela Yo le agradezco a usted la amabilidad que tiene. ¿Lo tomás esto? Sí. Lo ponemos de tal manera que se vea cuando yo hablo. Sí, bien. ¿Está? Ok. Queridos jóvenes, ustedes que están en la facenda de la esperanza, que están haciendo una experiencia de camino. La vida es muy complicada, pero por otro lado es muy fácil. Hay que saber mirarla bien. Hay que saber vivirla bien. Hay que saber sufrirla bien. Jesús en el Evangelio nos da su palabra, el camino. Y si nosotros escuchamos la palabra de Jesús y edificamos nuestra vida sobre Jesús, permanecemos de pie. Porque Dios nos creó para estar de pie. Si nosotros no escuchamos la palabra de Jesús y la dejamos de lado, caemos. La palabra de Jesús, la palabra de Dios. ¿Qué me dice Dios? ¿Cómo tengo que andar? Y eso te va a hacer a vos más hombre y más mujer. Porque la palabra de Dios es para hacerte más hombre y más mujer, para edificar tu casa sobre la piedra, sobre la roca, sobre la firmeza. Todos somos débiles, todos. Todos somos pecadores, todos. Pero todos tenemos la palabra de Dios que no solo nos dice un mensaje, sino que nos sostiene parados, nos sostiene de pie. Dios te da la mano y te alza. Acuérdense en el Evangelio aquel paralítico que Jesús le toma la mano y lo pone de pie. Porque Dios te creó a vos, me creó a mí para estar de pie. No le tengan miedo a la vida, no le tengan miedo a estar de pie. Y si alguna vez se caen porque se olvidaron de Dios o porque a todos nos pasa, porque todos somos pecadores y todos hemos caído alguna vez, dejarse levantar, tomar de nuevo la mano a ese Jesús que te levanta. Acá en el norte de Italia, los alpinos, los que escalan las montañas,
tienen una canción muy bonita que dice: en el arte de ascender, el secreto está no en no caer, sino en no permanecer caído. Muchachos, chicas, no permanezcan caídos. Todos en la vida hemos caído. No permanezcan caídos. Déjense ayudar. Y ayúdense unos con otros. Y si están dos caídos, pues entre los dos ayúdense a levantarse. No esperen que venga otro de afuera, entre ustedes, pero siempre de pie, con la palabra de Jesús que nos creó para estar de pie. Yo les agradezco el cayú que me han mandado, que lo hacen ustedes, y la crema esta para los dolores y esta para no envejecer. Yo ya estoy viejo. Muchas gracias. Les agradezco la fuerza que tienen para vivir. Y la vida es muy linda. Y la vida no termina. Continúa, continúa, continúa. Le pido que recen por mí, que Dios los bendiga a todos ustedes y que la Virgen Madre los cuide. Gracias.